Fala galera, fala meus queridos, fala minhas queridas, beleza pessoal? Vamos falar um pouquinho a respeito do século XIX. Século XIX foi um século que surgiram grandes transformações no mundo ocidental, surgiram grandes transformações no campo das ideias também. E nós vamos falar de uma muito específica, tá? A doutrina social da igreja. Tá? Ela vai surgir aí no contexto de uma pós-revolução industrial, né, de um contexto de ebulições sociais na Europa, e a gente vai compreender um pouquinho o que foi esse pensamento aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, segue aí para a gente entender. Bom, primeiro de tudo a gente tem que colocar isso num tempo, né? Então, nós temos um tempo importante aí, um processo que vai ser organizado pelo Vaticano, né? Então nós temos uma foto aí da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, e este simpático Papa, tá? Que é o Papa responsável por estabelecer essa doutrina social da Igreja. Então esse simpático Papa, apesar dele ter esse rosto simpático, ele é simpático ele, né? O nome dele era Leão XIII, né? Então o Papa Leão XIII, em 1891, vai escrever a encíclica, essa encíclica que está aí na imagem, que é Rerum Novarum, certo? Que vai estabelecer alguns conceitos importantes dentro desse cristianismo muito influente na Europa e também influente na nossa sociedade de hoje, né? Então, a partir desse contexto de conflitos na Europa, de novas ideias surgindo, então nós temos aí o liberalismo econômico surgindo, nós temos aí o anarquismo surgindo, o socialismo surgindo, a Igreja Católica também vai se ver no papel de também dar ideias para contribuir com a sociedade. E é aí que surge esse pensamento social da Igreja, certo, galera? E aí nós podemos elencar alguns pontos importantes desse pensamento social da Igreja Católica aí. Coloquei aqui uma lista de alguns pontos, certo, importantes desse pensamento social. Vai criticar os liberais, tá, por uma submissão muito grande da moral deles ao mercado, né? Quer dizer, aquela ideia do lucro acima de tudo. Vai criticar o socialismo também, certo? Por uma divinização do Estado, quer dizer, o Estado pode resolver tudo, pode mediar todos os processos, certo? Ele também vai destacar uma importância da união entre capital e trabalho, quer dizer, se o cara trabalha, ele precisa ter uma vida digna, né? Precisa ter condições dentro do capitalismo e tudo mais, essa ideia, né? Ele vai rejeitar as ideias do socialismo, né? Um dos pontos mais importantes dessa doutrina social da Igreja é que ela vai ter uma rejeição bastante intensa do socialismo. A gente já vai entender o porquê. E também vai ter uma defesa da propriedade privada, né? Vai dizer que é um fruto natural do trabalho do homem, então ela precisa ser protegida, certo? Dentro dessas ideias. Criticou o capitalismo de uma forma selvagem, certo? Então ele vai dizer assim, a ganância da burguesia está desumanizando os trabalhadores, os proletários. Então essa doutrina social também vai defender este proletário, esse trabalhador aí muito importante nesse processo e nesse contexto histórico que a gente está falando, né? E vai fazer uma crítica à sociedade geral, né, de uma forma que ela está se laicizando, quer dizer, está se desvinculando da Igreja, né? E ele vai dizer, essa encíclica vai dizer que a sociedade está perdendo princípios éticos e valores morais, né? Então isso é um resumo das ideias dentro dessa encíclica que contém o pensamento social da Igreja nesse contexto de novas ideias do século XIX. Tá? Então, é muito interessante a gente perceber que ela vai se mostrar como uma terceira via, certo? Você tem aí uma via liberal, uma via burguesa, né, em que o capitalismo é o chefe, o capitalismo manda,
E você tem, ao mesmo tempo, uma ascensão do socialismo e do anarquismo como soluções para a miséria dos trabalhadores, e o pensamento social da igreja vai se mostrar como uma terceira via nesse sentido. Quer dizer, vai estabelecer críticas ao socialismo, vai estabelecer críticas ao capitalismo e vai se mostrar como uma terceira via dentro dessas ideias aí, dessa sociedade do século XIX. Tá, pessoal? Vamos lá. Então vai criticar, em essência, a desumanização daquele trabalhador pelo burguês, né? Então uma crítica muito intensa a essa burguesia, mas também vai negar o socialismo. Porque lembramos que o socialismo, gente, ele tem uma das bases, uma crítica muito forte à religião, certo? Em um determinado processo histórico de crítica a essa religião, então a igreja também vai se defender recusando esses princípios socialistas, né? Aquela ideia escrita do socialismo que a religião é o ópio do povo, né? Quer dizer, a religião ilude o povo, então a Igreja Católica vai se colocar contra, nesse momento, essas ideias socialistas. Ok, galera? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido o que foi esse pensamento social da Igreja Católica. Ele vai ter influências nesse período que eu estou falando, né? Finalzinho do século XIX, mas também vai ter influências no século XX, certo? 1970, 1980, nós temos um processo católico que vai ser influenciado um pouco, né, por essas ideias do pensamento social da igreja, né, que vai ser a teologia da libertação. Quer dizer, uma ideia de alguns setores da igreja católica em 1970 e 1980 que vão falar assim, a igreja católica precisa olhar para os pobres, precisa olhar para os oprimidos, precisa olhar para os trabalhadores para defendê-los também. Certo? Então, podemos ver um pouquinho de influência dessa doutrina social da igreja nessa nova ideia da teologia da libertação. Mas isso é papo para outra aula. Beleza, galera? Agradeço muito a atenção de todos. Continuem assistindo aulas no canal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco essa doutrina social da igreja. E até mais, gente. Abraço!